Oi, tô de volta para a gente fechar esse edital e falando sobre métodos de avaliação de estoque. PEPs, WEPs, custo médio. Trouxe um pouquinho mais de coisa para a gente ver, mas assim, bem rápido, bem tranquilo. Demora um pouco porque tem que avaliar cada parte da ficha de estoque, mas se você tiver seguro nesse assunto, dá uma aceleradinha no vídeo, que eu só estou explicando como funciona a ficha e lembrando aí daquela particularidade do WEPs, né, que não é aceito, enfim. Aproveita o vídeo. PEPs, esse sim está no nosso edital, esse sim costuma cair, certamente vai aparecer pra gente. O PEPs é primeiro que entra, primeiro que sai, a gente já conhece, né? A gente conhece a ficha de estoque aí também, mas vamos dar uma olhada nela. Bom, tivemos aí uma compra de 100 mercadorias por R$10.000. Bem aqui tá essa compra, vamos ver como fica aqui. Entrou então 100 na entrada, compramos 100 mercadorias a 10.000, dividindo a gente encontra aí o preço unitário de R$100 por mercadoria. Aí a gente joga aqui no saldo exatamente a mesma coisa. Depois, houve a venda de 20 mercadorias por R$2.000. Venda então vai estar aqui na saída, né, 20 mercadorias por R$2.000 dividindo dá 100 cada mercadoria. Se a gente tinha 100 mercadorias antes, agora a gente passou a ter 80 mercadorias a R$100, dando aí um total de R$8.000. Depois houve uma nova compra, dessa vez de 50 mercadorias a R$5.650. Tá aqui, ó. Entrou 50 a R$5.000 e tanto, então a gente encontrou esse custo unitário de R$113. E aqui no saldo como fica? Primeiro a gente vai jogar esse 80. Por quê? Porque a gente tem que ter essa visão de qual foi o primeiro que entrou e depois o próximo, que foi o que a gente adquiriu nesse momento. Então, primeiro 80 ao valor de 100, que dá 8.000. Agora 50 ao valor de 113, que dá 5.000 e tanto. Tivemos uma nova compra de 50 mercadorias. Aí você vai analisando, ela vai entrar, ó, só que depois de ter contabilizado a de 80, que é a mais antiga, a de 50 e agora ela. Aí houve uma devolução de compras. Devolução a gente vai deixar aqui na compras mesmo, mas com esse parênteses que significa aí a devolução. Devolução de 10 mercadorias, cada uma R$159, ficou R$1.590. Como é que vem pra cá? Não vai sair da primeira, não vai sair da segunda, mas vai sair da última que você comprou. Por isso o valor unitário deu 159, né? A última que você comprou antes tinha 50, agora 40. Aí tem que atualizar o valor aqui. O valor unitário, obviamente, não vai mudar. Vamos ver uma venda depois disso, dentro aqui do método PEPs. A gente teve aqui essa venda de 140 mercadorias. Aqui tá errado, tá? Me desculpa. São 140 mercadorias, na verdade, vendidas. Aí a gente vai começar do primeiro que entrou, vai ser o primeiro que sai. Então o primeiro que entrou foi 80, ele já entra aqui, ó, para sair. Continuando até alcançar as 140 mercadorias, a gente tem 50 mercadorias a 113 e para fechar temos 10 mercadorias de 159. Então sobra no nosso estoque 30 mercadorias, cada uma 159, nós temos 4.770 em mercadorias. Mas houve uma devolução de venda de 5 mercadorias a 159, que é o que a gente tem no estoque, ficou R$795. E nós temos, né, como houve uma devolução de venda, voltou mercadoria para o estoque. Nós temos agora 35 mercadorias a 159 cada, 5.650 mercadorias no método PEPs. Vamos ver o WEPs. O WEPs é o contrário, né, do PEPs. O último que entra, primeiro que sai. Vamos dar uma olhada aqui também na tabela, na ficha de estoque. Os dois primeiros lançamentos são iguais, aqui fica tudo igual. Se você for comparar o PEPs com esse, vai dar exatamente a mesma coisa, porque teve uma compra e uma venda. A partir da terceira, a gente vai encontrar a mesma coisa, mas deixa eu ver uma venda aqui, pra gente ver algo diferente. Vamos ver essa devolução. Teve essa devolução de compra aqui, ó, de 10 unidades. Exatamente os mesmos lançamentos anteriores, só que a gente está vendo no método WEPs. 10 unidades aqui foram devolvidas de mercadorias compradas. Cada uma a R$159, o que dá R$1.590. Aí ela saiu
aqui do último. Porque a gente tinha 50 e passou a ser 40. Então aí a gente passou de 180 para 170 mercadorias no total e 20.010. Mudou só aqui, ó, dessa parte que saiu. Então a gente sempre vai tirar, tanto no EPS quanto no PEPS, dessa última que a gente vai ter aqui, da última adquirida. Na devolução de compras, a gente vai tirar sempre do último adquirido, certo? Ok. Então aqui houve uma venda finalmente de R$140. Qual é o EPS? O último que entra, primeiro que sai. Então vamos lá, ó. Tivemos aí 40, a gente quer chegar em 140 mercadorias vendidas. 40 mercadorias, cada uma 159, deu esse valor. Mais 50 mercadorias a 113, que deu esse valor total. E mais 50 mercadorias, fechando as 140 que nós precisamos. Essas últimas 50 a R$100 aqui, que deu um valor total de 17.010. Então sobrou pra gente no estoque 30 mercadorias, a gente tinha 170, saiu 140, nós temos 30 a R$100, né, que tá ali nessa primeira coisa, porque foi a que sobrou, já que saiu o último, depois o mais recente, e aí a mais antiga sobrou. Então 30 mercadorias a R$3.000. Então houve uma devolução de 5 mercadorias a 100, que é tudo que a gente tem no estoque, ficou R$500 e ficou 35 mercadorias, já que devolução de vendas implica em entrar a mercadoria pra gente de volta, né, devolver uma venda. 35 mercadorias, cada uma R$100, R$3.500. Então no final a gente encontra aí que o custo total, ou CMV, que vai estar aqui, ficou 18.510. E a gente fechou com 35 mercadorias a 3.500. Vamos dar uma olhada de novo aqui no PEPS. No PEPS ficou R$5.565 no nosso estoque final. E no método EPS, para mesmo exemplo, deu 3.500. Quer dizer que aqui a gente teve um estoque final bem menor, então o nosso lucro vai ser bem menor. E é por isso que o EPS ele não pode ser usado. A Receita Federal não permite que seja entregue documentos no método EPS, ficha de estoque no método EPS, porque o imposto vai ser menor. E o que significa imposto menor para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro? Significa menos imposto, menos arrecadação. Então, lucro menor, o imposto também vai ter que ser menor. Por isso, o método EPS não é permitido no Brasil. Na verdade, assim, ele é permitido, mas para controle interno. Agora, para documento, para receita, não, ele não é permitido. O que acontece? Os valores da moeda antiga eles se tornam tão irreal que causam problemas para valorar as unidades remanescentes no estoque. Aí, por isso, o preço cai desse modo, né? Que no método EPS a gente encontra 5.000 e tanto, e aqui 3.000 e tanto. É uma diferença que é considerável. E agora a gente fala do custo médio, que é um método mais temido pelos estudantes. Eu sinceramente gosto do custo médio, eu acho que ele tranquilo, não é uma coisa difícil também, mas as pessoas normalmente ficam um pouco chateadas quando caem na prova, preferem o PEPS e o EPS, mas o custo médio não é muito querido não. O que acontece? Qual a dificuldade do custo médio? É que a cada compra você vai atualizar o valor da mercadoria, o valor unitário da mercadoria. Então a gente tem aí, por exemplo, a gente já conhece, né, os lançamentos, vamos ver nessa terceira compra, na segunda compra, aliás, que é uma compra, uma venda, uma compra. Nessa compra aqui, entrou 50 mercadorias a 5.650. A gente sabe que o custo unitário ficou 113, mas quando ela vem para o saldo, ela vai se somar ao que já tinha. Então a gente tem 80 mercadorias, somado com 50 que entrou, dá 130 mercadorias. Aí a gente tinha aqui o quê? R$8.000 e aqui 5.650. Vai somar esses dois, vai dar 13.650. Então você pega esse valor, divide pelo 130, nesse caso aqui, e encontra que o preço unitário é de R$105. E a cada vez que for feita uma compra, a gente vai ter que fazer essa operação e encontrar o custo médio da atual, né, da mercadoria, agora que entrou mais coisa. Bom, como é que fica uma devolução? Vamos dar uma olhada.
devolveu aqui 10 compras de mercadorias, 10 entradas. Ficou a 159. 159 o preço unitário, porque ele deu pra gente que o preço total era 1.590. Aí vamos pro estoque, né? A gente devolveu uma compra, então o estoque diminuiu. Tinha 180, devolveu 10, ficou 170, mas também saiu esse dinheiro aqui de 1.559, aí não tem mais 21, mas 20 e tanto. Aí divide esse valor novo, 20.010, por 170 e vamos encontrar o custo unitário a R$ 117. Vamos ver uma devolução de venda aqui. 5 mercadorias. Agora sim, pelo menos ele é menorzinho. Ó. Você vê que nessa venda aqui de 140 unidades, você tem só um preço, não tem que ficar verificando nada. Então são 140 unidades a 117, não tem discussão, não tem como confundir. E vai dar esse preço total aqui. Agora uma devolução de venda. Devolveram venda pra gente, devolveram 5 mercadorias. Eles vão ficar R$ 117, que é o preço atual, e vai ficar 585. Meu Deus, não sei ler número. Desculpa, gente. Aí a gente, devolveram compra pra gente, então a gente vai colocar no estoque de volta. Ficou 35 mercadorias, cada uma R$ 117, o que deu R$ 4.095 no estoque no final. Você vê que do custo médio pro Pepsi, a diferença, tem diferença, mas ela não é tão grande quanto do Epps para o Pepsi. Então aqui, o custo médio costuma ser bastante adotado. Existe um outro tipo de custo médio, que é o custo médio ponderado fixo. O custo médio que a gente acabou de falar, ele também é ponderado. É custo médio ponderado móvel. Qual que é a diferença? Nesse custo médio aqui ponderado fixo, você não fica a cada compra alterando o valor. Na verdade, acaba o exercício e você não fez coisa nenhuma. E aí, no fim do exercício, quando você vai usar ali o inventário periódico, você vai somar tudo que é o que tem no estoque, tudo de entrada que teve. E aí você vai encontrar a quantidade de mercadorias que foram compradas, o preço total pelo qual ela foi comprada e vai dividir esse valor pelo preço total, entendeu? Por exemplo aqui, a gente sabe que foi 22.010. Por que a gente sabe isso? Porque nas tabelas anteriores, se você voltar um pouquinho, você vai ver que tá lá 2010, na entrada vai ter 190 mercadorias de entrada, vai ter o preço unitário e vai ter que o total foi 2010, você vê lá na parte final. Ou então você soma todas as mercadorias ali do lançamento. Você divide isso por 190 e acha uma super média, né, que dá R$ 115 e um pouquinho por mercadoria. Então, você vê quanto que sobrou lá no final, lá no nosso saldo, quanto que ainda tem na mercadoria. Você vai encontrar que tem 35 unidades. Lembra que a gente falou? Então, 35 unidades vezes esse valor unitário de 115 e um pouquinho, a gente encontra 4.054 e uns trocados. Esses 4.000 representam o quê? O quanto de mercadoria ainda tem no nosso estoque. E aqueles 22 representam o quê? O quanto nós compramos durante o período, que normalmente é um ano. Então você vai pegar os 22 total de mercadoria, diminui do que a gente ainda tem no estoque, 4.000 e tanto, e vai encontrar 17.955,53. Isso significa o quê? O custo da mercadoria vendida. É o nosso CMV, por meio do custo médio ponderado fixo. Deixa eu ver o que a gente colocou aqui. As mercadorias estocadas serão valoradas somente no final do período pela média dos custos das mercadorias que estiveram disponíveis para venda durante todo o período, ou seja, aquilo que já tinha explicado. Recomendado para a empresa que adota o inventário periódico. Lembra do periódico? Aquele que aquele que usa aquelas 3 contas, né? Compra de mercadoria, venda de mercadoria e não lembro qual era a outra, tinha mais uma. Estoque, mercadoria normal. Enfim, a gente falou disso há 2 vídeos, no 1.7. E é isso aí, a gente fechou o edital. Mentira, a gente fechou a parte 1 do edital. Falta toda a partezinha 2 aqui e a 3. Mas essa parte 1 pode riscar tudo que a gente fechou. Fechou a parte 1. Que eu acho que era maior, não sei. Mas a gente tem pouquíssimo tempo para fechar a 2 e a 3. Já confirmei simulado com o professor Vander Mota, tá? Ele vai fazer da parte 2 e 3.
E já tem o simulado da parte 1, como você sabe, professor Manuel Martins, da Universidade Federal do Amazonas, fez pra gente. Se você quiser ter acesso ao simulado, basta me mandar um e-mail, no e-mail que tá aparecendo aí, e vou te mandar. Manda pra mim um e-mail com o assunto riscando o edital, que eu vou saber o que você quer. Eu imprimi o simulado hoje. Aqui, ó. Que lindo. Tá lindo nosso primeiro simulado? Eu vou fazer daqui a pouco. Então tá. Era isso. Uma outra coisa que eu tenho para recomendar para vocês, que foi o que disseram para mim. A gente tem aqui no edital, você vê, tem conceito, desculpa, para mim a câmera é o contrário. Conceito, objeto, finalidade. O que me recomendaram? A gente vê conceito e escreve tudo o que sabe sobre conceito. Objeto, mesma coisa, finalidade, e vai fazendo isso para cada item. Por quê? A gente vai fazer uma prova que é discursiva, então a gente tem que treinar isso. Tem que treinar a prática de escrever mesmo sobre os assuntos. Então, dá uma olhada no assunto, escreve o que você sabe. Depois, dá uma olhada. Não tá suficiente para você? Você acha que podia ter se saído melhor? Estuda mais um pouco, dá uma olhada naquele ponto que você foi mais fraco. E assim a gente consegue ir mais preparado ali para a prova, tá bom? Até daqui a pouco, onde eu vou falar sobre o item 2 e vou correr porque a gente tem pouquíssimo tempo para o dia 16.